Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Goiás e se afastou do Z4, né? Do famoso Z4, que é o local do Flamengo, né? Outra coisa, será que o Flamengo jogou, convenceu a partida contra o Goiás? Convenceu? Matheus Cunha foi muito bem. Será que o Matheus Cunha agora merece uma chance? E é aquilo. O Flamengo dá aquele contra-ataque aos 40 minutos do segundo tempo, após uma cobrança de escanteio, é sacanagem, meu filho. Então vambora para mais um debate aí, né? Vai deixando o seu like. E o Pulgar? O Pulgar já é titular desse time. Muita gente questionando antigamente o Pulgar. Quero ver questionar agora o Érico Pulgar. Vambora para mais um vídeo de crédito da ESPN Brasil. Vai deixando aquele seu like aí maroto para ajudar o canal. E vambora para o vídeo. Tamo junto. O Flamengo, inclusive, deu condições do Goiás até empatar. No segundo também. No segundo também. Então, a minha pergunta é... Qual é a sua venceu. pergunta? A informação. Venceu. Eu te senti um pouco abatido, igual o Sampaoli. O que aconteceu? Você estava mais animado São Paulo, antes. que o Sampaoli, o discurso dele ultimamente... ele tá falando tão baixo, tão paz e amor. Assim pra baixo e tal. Tá tentando se comunicar melhor. Você vai vendo... Eu comecei o discurso do São Paulo assim. Aí eu vou vendo o discurso do São Paulo e vou fazendo assim. Parece até quando a gente senta ali pra tomar um café e desabafar da vida, hein? Não é? A gente fica meio... A gente fica meio pra baixo, depois a gente fica pra depois cima. melhora, bebe que melhora, já te falei. Mas vai melhorar no caso do Flamengo? Porque assim, venceu. A pergunta é, convenceu? Não é o problema do Sampaoli, né? Em primeiro lugar, é bom deixar claro isso. Não é? Se não convenceu ainda, não é... parece até que convencia muito antes e agora que o Sampaoli chegou não convence mais, não é isso. Esse ano ainda não convenceu, né? Porque eu também acho que tudo é uma questão de expectativa, né, William? Ontem, o Flamengo entrou em campo ontem pra quê? Pra ganhar. Precisava pontuar. Sério? Não, você tá brincando. Meu peraí. Deus do céu. É brincadeira, né? Eu quero entrar nesse debate aqui, eu quero entender. O que te espanta? vai. Não, quer dizer que o Flamengo entrou ontem pra ganhar o jogo, é isso? Eu vou refazer então, pra ficar bem claro. O que era mais importante ontem? Finalmente vencer com o Sampaoli pelo Brasileiro ou convencer e dar show, Bueno? É isso aí, ele não respondeu, mas é isso aí. É isso aí, agora ele entendeu. Agora ele entendeu. Então, ontem o Flamengo precisava entrar, vencer 3 pontos, tirar a Sinhaca, a zona de rebaixamento, precisava. Convencer, porque tem sempre o mais, né? O trabalho do Flamengo que não vem bem desde o início do ano, desde as decisões equivocadas do final do ano passado, tá sempre um mais, não convenceu, mais não venceu, mais não foi campeão do título. Tem sempre um mais, porque o Flamengo está sempre esperando muito mais. Só que a questão é, o trabalho de São Paulo está no início. Tem 3 vitórias, um empate, 3 derrotas, é uma oscilação natural de início de trabalho. O problema é o que a gente repete, você começar um trabalho em abril. É o que o Flamengo sempre opta, começa em abril, maio, junho, está sempre recomeçando. Ontem não convenceu, não foi brilhante, mas eu acho que é um passo. Dá para considerar ninguém está exigindo que seja brilhante, que seja melhor. O Flamengo nos outros jogos ele começava. Qual é a história do jogo do Atlético Paranaense no final de semana? Começa bem, 20, 25 minutos, quase 30 minutos. Aí toma um gol e desmonta. Aí cansa. Aí prega. O Bubu fala, cansa muito o Flamengo no decorrer do jogo. Ontem, pelo menos, ele não chega a cansar, ele não perde o controle do jogo. O que preocupa é o que já preocupa há algum tempo. É a sua fase sem bola, a sua fase defensiva. É o Flamengo que tem que marcar. O goleiro Matheus Cunha, ele fez 6 defesas ontem. O Flamengo que concedeu de chance pro Goiás ontem. Aliás, o Matheus Cunha, hein? Titular. Torcedor do Flamengo. Matheus Cunha. Eu acho que eu não podia falar disso aqui, que podia... Olha que ontem eu... Tá bem? Você não erra sempre. Eu pensei uma coisa que eu vi muito torcedor do Flamengo falando ontem, eu falei, vou pensar, vou ficar quieto, mas eu vou falar. Matheus Cunha, por exemplo, pegou uma bola ontem que o Santos não tem pego. Olha. Sabe aquela coisa? Aquela bola difícil do jogo e tal, o Matheus Cunha pegou uma ontem. Mas o Matheus Cunha foi muito exigido ontem, né? É aí que eu quero chegar. O Flamengo não pode deixar o seu goleiro tão exposto ou fazer com que o seu goleiro seja tão exigido num confronto em casa, sob controle, contra o Goiás. E aí eu acho que é o ponto de atenção. Sim. Mas aí não dá para cobrar do Sampaoli, que nunca foi exatamente um técnico que chega começando a armar seu time por trás, que em pouco tempo de trabalho, sem tempo para treinar, porque agora é essa, é maratona, não tem tempo para treinar, joga fim de semana, não tem tempo para treinar, Fla-Flu, não tem tempo para treinar, já tem Libertadores depois Fla-Flu, depois Libertadores. Então, ele vai ajeitando o que ele pode, o que ele está mais acostumado. Então não dá para dizer que a culpa é do Sampaoli que não convenceu. O Flamengo venceu, precisava vencer, precisava dar uma respirada. A torcida está esperando que a chave vire.
Então tem muito do contexto que vai muito além de São Paulo para mim. Agora, eu tava acompanhando o pré-jogo, eu tava xingando muito o Landinho e o Marcos Braz, né? Sim. Nossa senhora, anunciando o time, bababá, São Paulo, bababá, todo mundo. E a torcida foi nos caras certos. na diretoria, xingando. A torcida foi nos caras. Tô errado? Quando a gente fala de planejamento, recomeço em abril. É isso aí. O São Paulo não tá sendo cobrado. Não, tá difícil. Nem pode. Não, a torcida tá com um olhar pro Marcos Braz e pro Landim. Eu não posso repetir o que falaram deles ali, né? Sei que vocês permitam, mas... Não, melhor não, né? Melhor não. Inclusive, o Davi Luiz também ontem, quando entrou, bem vaiado. Hein? Aliás, só uma coisa para entender. Eu entendi o papo de vocês de que o Flamengo entrou para ganhar ontem. O Goiás entrou para quê? O Goiás? Eu tô na dúvida agora. De repente, um empatezinho ontem pro Goiás estava bom, hein? Eu só acho... Eu acho assim... Tava não? Eu acho que... Com a palavra José Eli, né, Edinho? Eu acho só quase que um joga-vôlei. Eu acho só que o São Paulo tem que começar... time pra frente, a preocupação dele é muito pra frente. É isso, olhar pra trás. Muito pra frente. É muito pra frente, pra frente, pra frente. Ontem foi uma vitória importante, beleza? Mas ele tem que encontrar um equilíbrio pra essa equipe. Porque não adianta você marcar, como eu falei ontem aqui, marca 2 e dá 2 chances pro time adversário. Um dia você não vai marcar, o time adversário vai marcar, você vai perder. Esse time do Flamengo tem condições de ainda segura um pouquinho, né? Eu vi aí ele falando com o Wesley pra segurar e tal. Esse time do Flamengo tem condições técnicas de jogar futebol. Perdeu a bola, vamos nos organizar aqui. Não, mas perde a bola, tem um espaço enorme, o time consegue encontrar... Um latifúndio ali. Né? Consegue encontrar os espaços para jogar. Aí não adianta. Não adianta ontem no Goiás, né? Não adianta eu pegar e colocar o time inteiro para frente, vamos lá, e não me preocupar com o que pode acontecer depois. Dentro de 90 minutos, você tem várias alternâncias de comando de jogo. Você tem várias possibilidades, estratégias. O Goiás fala, tá bom, fico aqui, me ataca, eu vou sair em velocidade. Isso é uma estratégia. Ou senão, vamos jogar, partir para cima do time adversário, vamos pressionar o Flamengo para forçar o erro, já que eles vivem num momento ruim. Aí jogam lá, né? Mas o Goiás não, o Goiás encontrou os espaços naturalmente. Então, assim, você não pode só pensar em atacar. Mas o São Paulo é assim. Tudo bem, o São Paulo é assim, mas você tem que entender o time o time que ele está comandando, características do time que ele está comandando e o momento vivido. O momento que o Flamengo passa é um momento em que tem que encontrar estabilidade. Porque não adianta você ganhar uma, perder a outra, ganhar uma, perder a outra. Porque você não vai ter tranquilidade para trabalhar nunca. E daqui a pouco ele vai ser questionado também. Hoje o foco, a atenção da torcida está no campo. Vidal, o Davi Luiz, Landim e Braz. Mas acho que é mais para o Braz, né? Nesse sentido. Daqui a pouco, peraí, a gente está aqui, mas e o campo? O que está dizendo? Vamos atrás do campo também, tem que começar a jogar, senão daqui a pouco vai ter mais jogadores serão vaiados, serão perseguidos. Estamos esperando o Gerson. Mas aí o Flamengo, com todo o elenco que tem, não pode esperar o Gerson. O Flamengo tem que ajudar o Gerson quando ele voltar. Acerta o time, é o que nós estamos falando aqui. O Veiga ficou fora, quando voltou, pegou um time organizado, é muito mais fácil. Ao invés de ele correr 50 quilômetros, uma maratona, para entrar no ritmo da equipe, para entrar na movimentação, ele corre apenas, vai dar um intervaladozinho ali de 5 piques de 100 metros, ele já entrou no ritmo do time. Sim. Agora, não pode, o Gerson não pode fazer isso. Eu acho que ele tem que começar a se preocupar em encontrar o equilíbrio para essa equipe. Você falou aí de Gerson, falou do meio. É hora de Pulgar e Vitor Hugo mesmo? É hora de Pulgar, o Vitor Hugo foi bem. Acho que é mais que isso, é hora de pensar que alguém lá na frente vai rodar. Opa! Então faz essa conta aí, vamos lá. Vitor Hugo, né? Thiago Maia lesionado, Vitor Hugo muito bem mais uma vez, começou bem o ano. É bom jogador. É um jogador que o Flamengo sentiu falta na época da lesão, não se fala muito porque não era um dos badalados lesionados, mas aí volta, mais uma vez bem. Daqui a pouco você tem Gerson. Pulgar, você tem um problema Pulgar bem hoje. Demais, hein? Você tem um problema hoje. Pulgar não pode sair do time. Não, exatamente. Você tem um problema hoje de contenção. Sua zaga exposta, ela fica muito fragilizada. Não é uma zaga que exposta dá conta do recado. Você tem um problema na contenção. Você optou por jogar com o volante não está dando conta, o Flamengo está sempre exposto. Então você tem uma opção de jogar com Vitor Hugo, Pulgar, Gerson, são 3, que seja uma linha de 4, ou talvez balançando com o cara subindo, já são 7, 3 na frente. E tem muita gente para 3 vagas. Você vai tirar a Arrascaeta? Não, né? O Pedro em condições você vai tirar? Não deveria. O Cebolinha está muito claro para mim que, se puder, é a opção do Sampaoli. Só esse já está com Gabriel, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. E que não é também o fim do mundo, né? É bom você ter elenco. Agora,
Então, peraí, é isso aí, essa conta não está fechando. Então, peraí. A conta fecha. A prioridade, Zé fala, quem sai? É você tornar um time seguro, sólido e você esquecer que... Mas quem sai? Calma, sai quem estiver no DM. Tô curioso. O Pedro é dúvida pro Fla-Flu agora. Tô curiosão. Eu estou pensando num time ideal, por exemplo. Todo mundo à disposição. Ele está pensando no longo prazo. Todo mundo à disposição. Você querer montar um time com 6 desses caras ou atacando muito, o que o campo está te dizendo no trabalho de São Paulo? Tem pouco tempo para treinar. Você está exposto. O Goiás não vai ter a qualidade necessária de um Vitor Roque, de Atlético Paranaense para Mas o Fluminense... te machucar, para te espetar. O Fluminense tem. Qualquer time ali de 10º lugar da tabela para cima vai ter. Um time que tem um finalizador. Aí você fica exposto. Então você precisa cercar. Você tem um Vitor Hugo pedindo passagem. Só para te ajudar, ó. O finalizações. Mais que o Flamengo ontem. Não, o Flamengo teve... 5 no gol. Teve 5 no gol e o Goiás 6. Foi. 6 defesas do Matheus Cunha. Sim. Nunca na temporada um goleiro do Flamengo foi tão exigido, com 6 defesas. Você vê como é que ele vai com os pés, né? Porque mesmo ele pegando tudo embaixo da trave, é capaz do São Paulo de botar o centro com os pés. O Matheus, nesse momento, quando teve ontem exigido com os pés, ele foi. Mas nesse momento eu acho que o importante é segurar a bola, Bobo. Não é nem jogar. Não eu jogo bem, mas tomo o gol. Ele botou o Santos à frente lá no jogo contra o Botafogo, no outro jogo já deu 2 passinhos para trás. Então, mas voltando à discussão do William, eu acho que tem que pensar por isso. Se você tem 2 zagueiros, você precisa ter uma proteção melhor ajustada. Se você tem 3 com lateral balançando, você precisa ter proteção também. E depende dos 2 zagueiros, né? Como são esses 2 zagueiros? Se você acha que velocidade? Você tem o Davi Luiz para esticar para passe, você não tem para combate. Então você precisa proteger. Exatamente. Vitor Hugo, Pulgar, Gerson, acho que informa. A informação que talvez semana que vem possa estar à disposição, volta. E Arrascaeta. E ali na frente? Te devolvo a pergunta ali na frente. Everton Ribeiro fez um golaço mostrando que merece mais minutos. Você vai abrir mão do Gabigol aí no final das contas. Mas o debate está interditado? Não tá. Eu tô pensando aqui. O teu caminho aí é abrir mão do Gabigol. O São Paulo gira muito time. O Flamengo vai ter maratonas de jogo. Você vai precisar ter um esqueleto. Mas aí você tem ali, você tem o Everton. Se você quiser o Everton balançando para cá, você tem. Se você quiser um jogo com o Ribeiro, por uma questão de encaixe, de espaço, de servir um atacante, você tem o Gabigol como opção. Você tem o Bruno Henrique, que se ainda não é o Bruno Henrique... Vai demorar um pouquinho ontem, ainda, né? hein? Que sentiu ainda um Bruno longe do que era. Assim, perto do que ele foi, parece que o cara travado, assim, falta explosão, aquela velocidade, muito sério, confiança, sabe? A lesão foi muito séria, dá pra ver que ele ainda dá uma puxadinha na perna, que ele ainda tá inseguro. Falta de confiança, né? É um pecado isso. E não tem problema, porque em qualquer formação vai rodar gente, William. Vai. Você não tem como escalar 7 caras. Ninguém defende com 3 jogadores, com 4 jogadores. Hoje você precisa defender minimamente com 7. Abrir mão de 3 já é complicado. Você precisa defender com 7, 8 jogadores defendendo. Baixando, recomposição. Você vai. Essa frase é de Simeone. Simeone fala assim: um time que 1 não marca, pode ser. Um time que 2 não marcam, muito difícil. Um time que 3 não marcam, esquece, perde. Hoje em dia, no Mas futebol, aí tu só valorizou o Simeone, o que a gente tá falando aqui nada, né? Tá vendo? Simeone, é grife, né? Como é que é? A gente não tem essa grife toda, né? Tá bom. Pelo menos ele escutou a gente. Então, escutei, né? Só tô falando uma referência. Tem vídeos? Daqui a pouco. Olha, a gente não tem vídeos, mas a gente tem a torcida homenageando o Landim. Sobe o som aí, vamos lá. Tem, olha lá que você falou. Vai ter pi ou não? Opa! Ei! Caju. Porque é o seguinte, meu amigo, o Flamengo só não tá nesse patamar aí do Palmeiras porque a gente já falou do Palmeiras aqui no programa de hoje. O Palmeiras tem um trabalho, é a 4ª temporada do Abel, ou 3ª, porque ele pegou bem o finalzinho de 2020 ali, né? Se não quiser contar, tudo bem, tem 2021, 22, 23, seria a 3ª temporada. Vai para 4 anos no final do ano. Manteve treinador, manteve filosofia de trabalho, manteve planejamento. O Flamengo não pega trabalhou o Palmeiras junto, porque tem o Flamengo lá dentro. Trabalhou junto com o treinador, é a diretoria falando a mesma língua, né? É o planejamento de férias. Quando teve o Mundial, como foi o planejamento do Palmeiras? Falando do segundo, né, Mundial, não aquele primeiro lá que o Abel tinha acabado de chegar. Como é que foi, né? O que entrega, a estabilidade. É isso. O Flamengo poderia ter tudo isso, mas para a diretoria do Flamengo, não é assim que funciona. Prefere ir trocando o treinador. E troca aqui, é o Jesus, é o Dome, é o Renato Gaúcho, e é um tiroteio, né? Vai buscar o europeu. Você disse que o Flamengo é o maior adversário do Flamengo, é isso? Já falei. O maior adversário do Flamengo existem 2 Flamengos dentro do Flamengo. É aquele Flamengo que todo mundo exalta, é bonito, financeiro, o marketing, captação. Realmente, esse Flamengo é bonito pra caramba.
E tem o Flamengo, que é o departamento de futebol. O Calçado outro dia brincou, é inacreditável que dentro de um clube de futebol, o último departamento a ser levado a sério é o futebol, né? É? Então, assim, existem 2 Flamengos. Existem 2 Flamengos. Essa gestão profissional, e a coisa é rigorosa, é meta, é acompanhamento, sabe? É um processo muito criterioso de contratação. Existe esse Flamengo. Esse Flamengo que é o badalado, a recuperação, pós-2013, que possibilitou os investimentos. Tudo isso é fato. O time de 19, isso é maravilhoso. Só que aí tem que tocar esse time. Esse Flamengo aí é equívoco atrás de equívoco. É equívoco e não é achismo nosso. Só você pegar escolha de treinador, como é que troca da água para o vinho, como é que rompe um Paulo Souza, não interessa se foi bem ou se foi mal, quem escolheu, era a última cartada e não vai bem, pega o Dorival para resolver esse final de ano. Não, agora é o Vitor Pereira para jogar mais, e o Vitor Pereira não dá, pega o Sampaio. O cara vai trocando a água pro vinho, aí vai vendo, uma hora vai dar certo porque o time é muito bom. Aí quando dá certo, aí todo mundo aparece, é entrevista, é música, é provocação, é rede social, caramba. Quando não dá certo, aí fica todo mundo murchinho. É até um pouco incompreensível como existem esses 2 Flamengos dentro do mesmo clube. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? O Flamengo venceu o Goiás. Jogou bem ele, uma nota 6,5, 7, né? Mas o importante foi a vitória. Garantir os 3 pontos, né? O Pedro Ivo estava chegando a citar ali sobre o jeito que o Flamengo possa se defender, né? Para tentar fazer o goleiro do Flamengo trabalhar menos. E eu, quando ele estava falando, né? O mínimo aí é um time se defender com 7, 8 jogadores, né? É aquilo. Quando ele começou a falar sobre isso, eu lembrei logo do PSG. O PSG tem um trio: Messi, Neymar e Mbappé. É o trio que geralmente não marcam, não voltam para poder marcar. Aí algumas pessoas devem pensar: ah, não, o Neymar volta, o Mbappé volta, o Messi volta para marcar. Não volta. São jogadores... Calma aí, rapidinho. São jogadores que não voltam para marcar. Volta ali, mais ou menos ali, até o meio de campo. E eles esperam a bola. Então o trabalho fica ali todo pro Verratti ali. E os jogadores de meio de campo ali. O sistema defensivo e meio de campo ali. Então aquilo. Quem assiste o jogo do PSG, observa. Quando esse trio, possivelmente vai ser desmanchado esse próxima temporada. Quando esse trio não marca, o PSG defensivamente fica muito exposto, né? Então, os times que jogam contra o PSG, tanto em casa fora, consegue envolver e ter superioridade numérica mesmo atacando o PSG. Então, aquilo, o Flamengo, no mínimo, ele tem que defender com 8, né? Deixar pelo menos o Pedro lá na frente. Se o Gabigol estiver jogando, volta para marcar, entendeu? Porque aquilo... O certo é todo mundo voltar, né? Mas a gente sabe que todo mundo não volta. Pelo menos 1 ou 2 vão ficar lá na frente sem marcar, ou só cercando. Então é aquilo, o Flamengo tem que tomar cuidado. É aquilo, uma coisa que me chamou a atenção dessas 6 defesas que o Matheus Cunha fez no jogo foi o contra-ataque que o Flamengo deixou a levar, né? Vamos dizer assim, o Flamengo deixou levar esse contra-ataque. Poderia matar a jogada no início, poderia levar um amarelo, mas mataria a jogada. Mas não deixou, e o cara quase fez um gol, né? Que diminuiria para 2-1 e o jogo seria outro, né? O Goiás ia tentar pressionar, né? Então aquilo, o Matheus Cunha sim foi o melhor jogador. Fez uma excelente atuação, né? Eu acho que o Matheus Cunha, na minha visão, ele merece mais chance no time titular e uma sequência, né? O Pulgar é muito tempo questionado de lesão, sei lá o quê. Hoje em dia o Pulgar é um titular nesses 3, 4 jogos que ele já fez já com o Sampdoria de titular. Ele manteve uma regularidade e ele sempre se destacou. Um ponto que me chamou a atenção do Pulgar nessa partida teve um cruzamento da linha de fundo do Goiás. O Pulgar o Pulgar olhou o cara entrando em diagonal, né? Porque geralmente o cara, quando vai em linha de fundo, cruza para trás pro jogador vir chapando. O Pulgar olhou para trás, viu o jogador em diagonal. O Pulgar conseguiu perseguir ele e impedir o chute, né? Travou o chute. Então, se fosse outro jogador, possivelmente ia entrar junto com o zagueiro até a grande área do goleiro lá, né? Então aquilo, o Pulgar novamente fazendo uma boa partida. Eu acho que o Pulgar hoje, e eu acho que ninguém contesta aí essa vaga de titular do Pulgar, né? O Gerson e essa parada aí que eles comentaram, né? Sobre a situação. Ah, alguém vai bancar.
Everton Ribeiro voltando, se o Everton Ribeiro continuar mantendo uma regularidade, na minha visão, eu acho que Pedro não sai do time. Gabigol, possivelmente não. Everton Ribeiro, Arrascaeta, alguém vai ter que sair do quarteto. Então eu acho que os mais provável, quem deve ser? Everton Ribeiro, sempre é o cara. Sempre é o Everton Ribeiro que sai, infelizmente. Eu acho que o Everton Ribeiro, pra mim, deveria ser titular e o Gabigol bancar ali, né? Mas óbvio, cada um tem sua opinião, né? Eu quero saber a tua opinião, o seu like também ajuda demais. E tamo junto.